Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de Escola Sabatina, já alcançando nessa semana a lição de número 22. Ao meu lado está o meu pai, irmão Orlando Borges. E ao meu lado está meu filho Mateus Gustavo. Vamos partir então para uma lição importantíssima. Espero que todos acompanhem com bastante entusiasmo, aprofundando bem para que possamos entender. A verdade presente da saúde. E o verso áureo fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 5, 14 e 15 os versos. Já nos traz esse texto a obediência através do amor, através dessa iniciativa divina em resgate do ser humano, e assim fala de não vivermos no egoísmo, vivermos para nós mesmos, mas de acordo com o exemplo que Cristo nos deixou. A primeira pergunta: os princípios da reforma de saúde são verdade presente? Bom, nós vamos basear bastante também no Espírito de Profecia, que é a fé adventista, e também em alguns textos da Bíblia que estão colocados muitas vezes dentro da própria nota. Aqui nós temos duas notas curtas. O primeiro é tirado de um livro chamado Ellen White, Mulher de Visão, página 502. Diz assim as duas linhas: a verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. O outro texto é do Evangelismo 262, duas linhas apenas. Os que vivem nos últimos dias da história da Terra precisam estar firmemente fundados nos princípios da reforma de saúde. Então nós temos comentado ao decorrer das lições anteriores justamente de um povo que deveria vir no espírito e poder de Elias. E que a verdade, ela é o quê? Progressiva. E nós temos verdades atuais que revelam o dever presente do povo de Deus, que é o que no meio adventista normalmente é chamado de verdade presente. E a primeira pergunta vem para definir se esse tema da saúde, essa reforma, essa mudança dos hábitos alimentares e também de estilo de vida, se de fato é algo que faz parte desse conjunto da verdade presente. Então aqui logo que nós acabamos de ler, fala que a mensagem da verdade presente inclui a conversão aos princípios da reforma de saúde. E depois fala que nós devemos estar firmemente fundados nos princípios da reforma de saúde. Então dessa forma nós já colocamos em pauta esse tema como algo importante, essencial para este tempo. Foi uma mensagem justamente que não surge quando surge o Adventismo, mas faz parte justamente daquele desenvolvimento dinâmico da verdade que foi ocorrendo ao decorrer dos anos. Sabemos que quando a igreja avançou no tema da organização, logo em seguida Deus envia essa mensagem da reforma de saúde. Lá em 1863 foi uma visão muito longa
que a Mensageiro do Senhor teve já direcionando para várias coisas. Uma grande parte do adventismo aceita isso apenas como um conselho passageiro. Mas nós vemos aqui que é um princípio, faz parte da verdade presente. Então nós vamos passar agora para a segunda pergunta. Diz assim: o que dificilmente acontecerá numa igreja? E se o ministério não adota normas elevadas, como serão os membros? Então nós vamos ler um texto de Malaquias 2, 7 a 8, que fala a situação do sacerdote, qual é a posição dele em relação ao povo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem um lado positivo que diz que do lábio do sacerdote deve sair o conhecimento, mas depois fala uma outra situação. Um sacerdócio que não passa aquilo que deveria acontecer em benefício do povo e da igreja. E a pergunta foi: o que dificilmente acontecerá numa igreja? E se o ministério não adota normas elevadas, como serão os membros? Então, a nota é curtinha do 5º Testemunho 227. Nós lemos assim: a igreja dificilmente adotará padrão mais elevado do que aquele de seus pastores. Precisamos de um ministério convertido e de um povo convertido. Pastores que vigiam pelos salvos, como quem deve deles dar conta, conduzirão o rebanho nos caminhos de paz e santidade. Então realmente tem que ter esse exemplo da parte da liderança, da direção da igreja. E isso não significa que deve haver duas normas distintas. Não é isso. Mas é uma atitude que se torna mais influente, exemplar daquele que está nessa posição. Então, primeiro o sacerdote, o pastor, deve dar o exemplo, e aí os membros, então, seguem na mesma rota, no mesmo caminho. Só que ambos estão debaixo da mesma norma. Mesma, não é uma para um, outra para outra. Vamos agora à terceira pergunta. A luz da reforma de saúde tem sido recebida de coração no Adventismo? Que tolice muitos chegariam a declarar. Nós temos aqui dois textos do Espírito de Profecia. O primeiro, do Testemunhos para a Igreja, volume 6, 370, e o segundo do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 486. Diz assim: o assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas, a luz, porém, não tem sido recebida de coração. Quando Satanás toma posse da mente, quão pronto a luz e as instruções benignamente dadas pelo Senhor se desvanecem e perdem a força. Quantos formulam desculpas e forjam necessidades que não existem, a fim de apoiá-los em sua errônea conduta em pôr de lado a luz e pisá-la a pés. Falo com segurança. A maior das objeções à reforma de saúde é que este povo não a vive. E ainda dirão seriamente que não podem viver a reforma de saúde e conservar seu vigor. Então aí responde a segunda parte, o final da nota, que tolice muitos chegariam a declarar, que perde a força se não tiver carne para comer. Precisa desse reforço, e nós sabemos que o alimento cárneo, ele é estimulante e não reconstituinte, é diferente, ele é estimulante igual o café, o chá. Tem alguns produtos que podem até ser utilizados por organismo, proteína, gordura e assim por diante, mas de segunda mão.
nunca de primeira mão. Então, eu acho que ficou claro aí a primeira parte da pergunta também, né? A luz de saúde tem sido recebida de coração no Adventismo? Aqui foi dito que não. o assunto até era apresentado, mas não era introduzido na vida prática. Frequentemente se buscavam desculpas, né? E aí realmente a pessoa falava que não dava, mas nem experimentava, fazia o teste para saber. Então nós vamos avançar para a quarta pergunta. Podemos ter atitude neutra nesse assunto? E o que teria acontecido se ministro do Adventismo tivesse aceito a mensagem? E de que modo o povo é travado? Então nós temos um texto em Mateus 23, 13, falando lá dos escribas e dos fariseus, que o Mateus vai ler para nós. Então Jesus declara o seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, para clarear mais o nosso pensamento, aqui foram 3 tópicos da mesma pergunta 4. Nós vamos ler a nota primeira do Sexto Testemunho para a Igreja 377 e depois do Sexto Testemunho ainda 377. Aqui diz: a igreja está fazendo história. Cada dia é uma batalha e uma marcha. Achamos-nos cercados de inimigos invisíveis por todos os lados. E ou vencemos pela graça que nos é dada por Deus, ou somos vencidos. Insisto em que os que estão tomando atitude neutra quanto à reforma de saúde se convertam. Essa luz é preciosa e o Senhor dá-me a mensagem de instar para que todos que têm responsabilidade em qualquer ramo de sua obra cuidem para que ela tenha ascendência no coração e na vida. Aí continua: a obra de educar nos ramos médico missionário é um grande avanço no despertar os homens quanto às suas responsabilidades morais. Tivessem os pastores lançado mão dessa obra em seus vários departamentos, em harmonia com a luz comunicada por Deus, e teria acontecido a mais decidida reforma no comer, beber e vestir. Mas alguns têm se colocado no caminho da reforma de saúde, como fizeram os fariseus. Têm segurado o povo para trás por suas observações indiferentes ou condenatórias, ou por gracejos e pilhérias. Eles próprios e muitos outros têm sofrido a ponto de morrer, mas nem todos aprenderam ainda a sabedoria. Alguém pode achar que o problema é simplesmente ficar contra essa mensagem. Ellen White nos traz aqui que uma atitude neutra já é um erro. A omissão, o não falar do assunto, já incorre em erro, porque está se ignorando um tema essencial. Depois fala assim: o que teria acontecido se ministros do Adventismo tivessem aceito a mensagem? Diz que teria ocorrido a mais decidida reforma no comer, beber e vestir. Isso teria sido uma luz tremenda para o mundo. Que não aconteceu até hoje. E de que modo, então, o povo é travado? Aqui fala que eles seguram o povo para trás, não para frente. E as observações deles são indiferentes, condenatórias, com gracejo e pilhérias. Isso aí são brincadeiras de mau gosto contra o tema da reforma de saúde que eu, durante meus longos anos de religião e adventismo, tive que aguentar em muitos debates e também estudos com pessoas que eram contrárias. Então nós vamos na quinta pergunta. Está desqualificado para o ministério que rejeita ou desconsidera a reforma de saúde? É lícito que receba dos dízimos? Queria argumentar e dizer que nós temos texto novo sobre esse assunto. Então, um texto do Sexto Testemunho,
para a igreja, está na página 378, mas está no Conselho sobre Regime Alimentar 453. E a outra nota de baixo está no 9º Testemunho para a Igreja 159. E nós vamos ver aí que realmente o ministro ou o ministério que apoia o comer carne e rejeita e desconsidera a reforma de saúde, ele não deve receber dos dízimos, nem pode estar no ministério. Isso. Então, diz assim o primeiro texto: por que alguns de nossos irmãos pastores manifestam tão pouco interesse na reforma de saúde? É porque as instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmos. Em alguns lugares, isso tem sido a grande pedra de tropeço que impede o povo de pesquisar, praticar e ensinar a reforma de saúde. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que o Senhor deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isso trará confusão. Sua desconsideração pela reforma de saúde o desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. O segundo texto do 9º volume diz assim: como mensageiros de Deus, não deveríamos testemunhar ao povo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus? Não deveríamos dar um testemunho decidido contra a transigência com apetite pervertido? Pode ser considerado apropriado que os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, se constituam em exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? É correto que desprezem a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir também impróprios. Então aqui ela faz a pergunta: é correto receber do dízimo? Lá em cima o que fala? Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto ele ensina ou dá um exemplo ou contradiz o testemunho que Deus deu. Então nós temos uma dificuldade, nos coloquemos naquela época em que foi sendo enviado luz progressiva e de repente se encontrava dentro do ministério pessoas que não tinham avançado na reforma de saúde, mas elas tinham sido colocadas lá antes de vir essa mensagem. Isso. Então o que acontece agora? Ela já impede, falando de não introduzir ninguém novo. Isso. Nessa condição. E agora, no texto seguinte, ela denuncia aqueles que já estavam. Já estão. Também que estava numa condição ilícita. Então, nessa situação que estava a igreja, que veio, depois que vieram essas mensagens, aqui nós lemos um texto do ano 1900 e o outro de 1909. E aí ela escreveu, certa ocasião, que carne não é prova de comunhão. Mas por que isso daí? Não deveria ser. Porque a igreja estava aquém, estava muito atrás, não avançou. E os ministros segurando o povo para trás também. O que me admira muito é pessoas já antigas, até na fé do adventismo, ficarem assim admirados. Olha, eu não sabia que tinha um texto desse. Nossa, é pesado, hein? Carne não é prova de comunhão. Na última pergunta, nós vamos mexer mais nesse tema.
E aí nós vamos ver que essas pessoas ou são infantis demais, ou ingênuos demais, para ficar querendo continuar naquela batida adiante, arrastando o povo para trás. Então é interessante quando nós vemos esses textos, porque Ellen White ativamente está tentando mudar a situação da igreja. E para se colocar algo como prova de comunhão, deveria primeiro o ministério estar em ordem. E ela começou justamente com esse trabalho, que deveria ter feito. Quando ela diz de não ser prova de comunhão naquele momento, ela está simplesmente fazendo um diagnóstico da situação atual. E aqui deixa muito claro, então, que tinha que sim começar essa reforma pelo ministério. A partir daí poderia avançar. Lembrando que a luz tinha vindo lá em 1863 e, claro, é condizente entendermos que Deus até daria um período de transição para eles. Mas acontece que aqui nós estamos vendo já tinha passado quase 40 anos e continuavam na mesma situação. O Mateus vai gravar separado, porque senão tomaria muito tempo nessa gravação. E está aqui no apêndice da lição, lá no final, um relato histórico sobre Tiago White em 1870. Nesse apêndice ele é um apêndice do Conselho sobre Regime Alimentar, está na página 495. E aí foi uma declaração de Tiago White sobre a reforma de saúde. Como é longo, o Mateus vai gravar separado. Mas aí agora nós vamos continuar no tema que nós estamos gravando agora. E a sexta pergunta diz: o abandono do alimento carne deve ser total? O povo de Deus usará alguma carne? Vamos Interessante que a pergunta já nos fala que usará. Existe alguma promessa em relação a isso? Porque naquela atitude, naquela época que nós estamos vendo, já no final da vida de Ellen White, a igreja não tinha entrado no eixo, não tinha resolvido suas questões. E aí nós fazemos essa pergunta: o povo de Deus usará alguma carne? Isso. Então vamos ver aqui o primeiro texto do Conselho sobre Regime Alimentar 380, fala assim: verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Conselho sobre Regime Alimentar 359. Toda alimentação carne deve ser abandonada. Na página 380, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que estejamos em harmonia com a luz que Deus tem sido servido de nos dar nessa prática de comer carne. E na 407, o comer carne será finalmente abandonado. A carne de animais não mais constituirá parte de nosso regime, e olharemos com desagrado para um açougue. Na mesma página ainda diz: se a carne for abandonada, se o paladar não for educado nessa direção, se for estimulado o gosto por frutas e cereais, em breve será como Deus designou no princípio que fosse. Carne alguma será usada por seu povo. Então o povo do movimento de reforma, quando for excluído ali, eles já tinham um pensamento que era errado comer carne. E aí então, ao iniciarem esse movimento, que é a igreja que nós pertencíamos, eles firmaram uma decisão de pastores e membros e pessoas que viessem novatos ali não usassem carne, senão não seriam batizados. E nós então
pegamos esse lado bom, né? Mesmo que nós somos excluídos ali, escorrachados, por causa de defender certas verdades que eles não quiseram aceitar, mas esse lado bom a gente conservou para nós. Agora aqui está falando de profecia, que o povo de Deus deixaria, afinal, a carne. Mas não é mais para essa igreja. Teria que ter um povo, como diz o irmão White, levantará um povo que levará a arca. Aí, então são vocês. Bom, então cada um julgue o que é, se somos nós ou não somos nós. Tem que basear na lei e no testemunho. E não vir com críticas pessoais, ataques sem base nenhuma. Mas conferir a nossa literatura, nossas gravações, nossas pregações, se nós estamos no caminho certo ou não. Então, realmente ficaram bem claros esses pontos. Os textos nos apontam para o surgimento, a existência desse povo. E aqui na 7ª pergunta diz assim: é realmente necessária uma atitude decidida neste ponto? É suficientemente importante para ser incluída na religião? Aí vai o texto do Conselho sobre Regime Alimentar 383. Eu vou ler a primeira parte e depois o Mateus continua na outra página. Os hábitos e costumes devem ser postos sob sujeição à vontade de Deus. Cumpre-nos dispensar atenta consideração ao nosso regime alimentar. Foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. Daria Deus por 30 anos a seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e mente clara, precisa abandonar o uso da carne, se ele não quisesse que eles dessem ouvido a essa mensagem? Pelo uso de alimento carne, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a espiritual. Na página 388 diz assim: o regime cárneo é a questão séria. Hão de seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não, decididamente não. Depois, no Evangelismo 2,65, também no livro Temperança 1,58, diz assim: os que creem a verdade presente devem recusar-se a beber chá ou café, porque despertam o desejo de estimulantes mais fortes. Devem recusar-se a comer carne, porque esta também desperta o desejo de bebidas fortes. Os alimentos sãos, preparados com gosto e perícia, devem constituir agora o nosso regime alimentar. Os que não são reformadores de saúde tratam-se de maneira injusta e insensata. Pela complacência com apetite, infligem-se danos terríveis. Pensarão alguns que a questão do regime alimentar não é suficientemente importante para ser incluída na religião. Mas esses cometem grande erro. Declara a palavra de Deus: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O tema da temperança em todos seus aspectos tem um lugar importante na elaboração de nossa salvação. Por motivo dos maus hábitos de comer, está o mundo tornando-se mais e mais imoral. E por fim, aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 290. Comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo, e todos os que usam uma alimentação carne estão aumentando suas paixões sensuais e diminuindo sua suscetibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-la em sua vida prática. Bem claro aí, não precisa ficar reforçando tanto. E
a realidade é essa, carne deletéria, animais mortos, já são cadáveres, e nós vamos ver mais texto falando pesado sobre esse tipo de condescendência. Então, na primeira nota que lemos, fala claramente o seguinte, que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. O que seria uma atitude firme contra isso? As pessoas têm que começar a fazer prova de comunhão. Refletir, né, no sentido. Depois o outro texto fala que é uma questão séria. E ela fala que, segundo a luz dada por Deus, é para rechaçar, dizer um não às carnes dos animais mortos. E agora entra no texto do evangelismo, que está também no livro Temperança, esse ponto de ligação com alguns outros itens que, de fato, Ellen White já começou a falar contra até mesmo antes de 1863. Vejamos que sempre falamos que a reforma de saúde surge a partir daí, mas anteriormente Ellen White já tinha pregado alguns pontos sobre o tema da temperança. E neste assunto da temperança, ela justamente vai falar o quê? Do fumo, das bebidas alcoólicas e colocando como alimentos estimulantes também o café e o chá. E aí fala da habitação, como que devia ser. O asseio, né? O asseio também, o sol na casa e assim por diante. Isso. Só que é interessante que aqui, enquanto que ela fala que o chá e o café despertavam o desejo de estimulantes mais fortes, ela fala que a carne igualmente também. Aqui ela desperta o desejo de bebidas fortes, confirmando então nesse texto, como em outros ela comenta, que a carne é um alimento sim estimulante. E na sequência ela defende a relação desse tema da saúde, da alimentação, com o tema da religião. As coisas estão relacionadas, vinculadas, não tem como separar uma coisa da outra, e ela fala dos maus hábitos de comer até mesmo levar então à imoralidade. E é isso que o mundo admira lá fora. Quando a gente explica bem, com sabedoria, sem fanatismo, sem desespero, a pessoa acaba concordando e fala, olha, eu admiro isso daí, é muito bonito. E para fechar essa questão, o que vem naquela visão justamente de 1863? Vários pontos, mas destaca realmente aí sim o abandono do alimento carne, que até então não tinha sido esclarecido, e também entra o assunto do vestuário nessa mesma época. Na mesma época. Com uma questão de saúde mesmo, em favor em especial das mulheres, que tinham uma dificuldade muito grande com o vestuário dispendioso daquela época. E ao mesmo tempo sanando dúvidas de não ir para um outro extremo, de uma moda moderna que o mundo estava introduzindo, mas que aí já ia para um extremo de curteza, uma semelhança com o vestuário do sexo oposto. Então tudo isso foi esclarecido naquela época. Então, na pergunta 8, em realidade, o que revelamos em nossos hábitos de comer e beber? Aqui diz assim, nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são o seu povo peculiar, zeloso e boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime carne. Alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentrava os pensamentos nas panelas de carne do Egito,
tanto mais aborreciam a comida que Deus lhes deu para conservar a saúde física, mental e moral. Anelaram as panelas de carne e nisso fizeram justamente como tem feito muitos em nossos dias. Aqui o ano é 1900, sexto testemunho para a Igreja 372. Também está no Conselho sobre Regime Alimentar 379. Confirma, então, que a verdade, com sua espada, deve nos separar do mundo, e isso tem relação mesmo com os hábitos de comer e beber. O tema de Daniel tem alguns que querem negar, inclusive, que tem relação com temperança, com saúde, e aqui está enfatizando que sim, devemos aprender lá do capítulo 1, do exemplo dado por eles, nessa atitude sim. Então Daniel, quando pede ali 10 dias não ia dar para nada para fazer o teste, se for ver. É que eles já eram vegetarianos. E esses 10 dias foi só para eles mesmo, benefício daqueles que estavam impondo ou tentando pôr uma comida perniciosa para eles. O rei achou que estava fazendo uma grande coisa, vou dar do melhor do meu banquete. E assim é no mundo hoje. O que é o melhor do banquete? É um churrasco, é um frango, na ideia deles. Uma coisa assada. E não tem ideia do que significa uma coisa sadia. Então aqui fala que os israelitas, eles tinham a comida, o pão dos anjos, mas a cabeça deles, a mente deles estava o quê? O pensamento estava ligado nas panelas de carne do Egito. E aí eles começaram a aborrecer aquilo que Deus mandou para eles. Aí alguém fala assim, nossa, que absurdo, não? Que ponto que chegaram os israelitas. O adventismo hoje está nesse ponto. Aqui fala, justamente muitos têm feito isso em nossos dias. Anelando as panelas de carne e falando, eu não posso viver sem carne, conforme nós já lemos lá atrás, porque vou ficar fraco. Então nós vamos continuar na pergunta 9, em face de nosso preparo para a transladação. Podemos continuar com a matança de animais? Aqui nós temos 3 notas importantes para nos orientar no rumo dessa pergunta. Primeira nota é do Ciência do Bom Viver 317, também presente no Conselho sobre Regime Alimentar 380 e com uma versão anterior semelhante no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 63. Diz assim: não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem tirar a vida as criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. No Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 153, declara: os que receberam instruções sobre os males causados por alimentos carnes, chá, café e preparações alimentares ricas e não saudáveis, e que estão dispostos a fazer com Deus um concerto de sacrifício, deixarão de satisfazer seu apetite por alimentos que sabem não são sadios. Deus exige que o apetite seja purificado e que se pratique a renúncia quando se trata de coisas que não são boas. Essa obra tem de ser executada antes que seu povo possa aparecer perfeito diante dele. No Conselho sobre Regime Alimentar 383 ainda declara: os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros.
não tem a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Então, na primeira parte que o Mateus leu, do Ciência do Bom Viver, ele está num folheto nosso, sobre alimentação original. Tem ali um folhetinho verde, curto, que nós estamos distribuindo em vários lugares, inclusive nos lugares onde tem coleta. Então, esse folheto, ele praticamente já acabou, temos poucos exemplares dele, e a gente sempre está pedindo economia da parte dos irmãos para que mandem oferta, não só para esse folheto, mas é um folheto antigo, o Grande Movimento Mundial, muito maravilhoso, pesado, sobre profecia, sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e tantos outros, a literatura do Deus Triuno, Parábola das 10 Virgens, mas tudo isso necessita de oferta voluntária, daquela de coração. Mas a primeira parte que nós vimos aqui é poderosa, como podem tirar a vida das criaturas que Deus criou, né? A fim de consumir a carne como uma iguaria. Então, não pode viver na companhia dos anjos uma pessoa que está fazendo isso. E no final da nota do meio aí fala assim: essa obra tem de ser executada antes que seu povo possa parecer perfeito diante dele. Que obra? Mudança de vida, reforma de saúde. Eu queria destacar um ponto também, que até não comentamos quando falamos lá na quinta pergunta sobre a desqualificação para o ministério que ocorre, como que o ministro que ainda se alimenta de alimento carne é ilícito o dinheiro que ele está recebendo dos dízimos, está em contradição, em não conformidade com a vontade de Deus. E lá naquele texto foram feitas várias perguntas. E algumas pessoas acham que isso diminui o peso. Pelo contrário. São perguntas que nós chamamos o quê? Perguntas retóricas. Eu sabia que você ia entrar nesse texto, eu estava esperando. Se você não entrasse, eu ia entrar. Isso. É maravilhoso entender esse ponto aqui. A colocação. Quando ela faz essas perguntas retóricas, a mensageira do Senhor, ela está dando maior ênfase ao tema. Ela está falando quão absurdo é não estar seguindo determinado caminho, rumo. Então, assim como nós vimos lá na quinta pergunta, isso vimos nessa que meu pai estava destacando, né? São feitas várias e várias perguntas. Isso só enfatiza, só torna mais forte a mensagem realmente. E no texto de baixo ainda, o último, fala de não ter a mínima desculpa para continuar nessa prática aqueles que já receberam a luz nesse tema e os resultados aí também na parte da saúde. Mas vamos mexer um pouco mais no assunto da prova de comunhão. Tem, por exemplo, a própria igreja mãe, a igreja que era da profecia, tem o chá e o café como prova de comunhão. Mas agora nós temos um texto que foi lido nesse momento, aqui na metade, no meio da página da lição, os que receberam instruções sobre os males causados por alimentos, carne, chá e café, e preparações alimentares ricas e não saudáveis. Então aqui está incluindo o quê? A carne ligado com coisas que a igreja já tinha como prova de comunhão e tem até hoje. Pelo menos em teoria. Em teoria. Não quer dizer que tem aí lugares mesmo da igreja que vende produto à base de cafeína. Então é uma contradição muito grande, mas na teoria, nos princípios da igreja, é ensinado pelo menos que chá e café não deve
usar. Mas aqui, na mesma linha, está alimentos carne. E aí, como que nós vamos fazer com o texto da prova de comunhão? Se o chá ou o café é prova de comunhão, a carne que está na mesma linha não entra? Isso, esse é um ponto que já tenho destacado em outros estudos que já realizamos, de que a única diferença desses itens é o momento da luz. Porque o chá e o café vêm com uma luz anterior e a carne vem em 63. Isso. Mas da mesma maneira era para ocorrer o abandono. O fato de cronologicamente vir depois não quer dizer que era menos importante. Então, infelizmente é isso, não avançaram como deveria. Então o comportor era ensinado na época, quando ele fosse numa casa e alguém oferecesse carne, ele devia responder o quê? Não como isso. O comportor, o pastor não deveria fazer a mesma coisa? Agora o pastor que chama o povo para fazer um churrasco e uma outra ala da igreja agora pregando a reforma de saúde, é uma falta de consideração com a luz que foi dada por Deus. Então, mais adiante, nós vamos mexer mais nesse tema. Isso. Vamos agora à 10ª pergunta. Ela tem 3 partes. Parte A. Que orientação todos devem receber? B. Ao que corresponde continuar com a alimentação carne? C. O que é o maná que Deus providencia para nós hoje? Então nós vamos na nota, são 1, 2, 3 notas curtas do 7º testemunho para a igreja. O primeiro está na página 134 e o outro está na 124. A do meio está no Conselho aos Pais, Professores e Estudantes 313 e no Mensagem aos Jovens 179. Lemos assim: no tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Ano de 1902. Tanto os rapazes como as moças devem ser ensinados a cozinhar economicamente e a dispensar na alimentação qualquer artigo cárneo. Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer parcela de carne, pois isso é volver às trevas e à ignorância do Egito, e não à pureza da reforma de saúde. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Texto também do ano de 1902, também está no 3º Testemunho Seleto 132. Bom, realmente é importante nós vermos esse primeiro texto, que tem um outro mais antigo, em que Ellen White justamente fala do café e não tocar. E alguém pode falar, ela está colocando o café como algo mais grave. Aí, de repente, aqui em 1902, ela escreve, no tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Qual que é o sentido disso? Não é pôr a mão, né? É o sentido de usar como alimento isso, né? Dessa maneira, não tem como não entendermos esse texto como mostrando que é pecado comer esse alimento. Do contrário, não teria um texto falando dessa maneira. Por isso que o texto está dizendo assim, no tocante ao alimento carne, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial. Isso. Então não é porque pôs a mão, é o uso. Claro que na carne de porco é aconselhado, é dito lá na Bíblia, como ordem mesmo, né, que não devia nem tocar no cadáver. Isso. E aí, na sequência, o texto diz do preparo alimentar, aprender a fazer pratos sem ter qualquer parcela de carne. E aí complementa, pois isso é volver às trevas e à ignorância do Egito.
Eu lembro que uma família muito antiga, amigo meu desde a infância, e eles faziam a macarronada de domingo, era tradicional, quase todo mundo fazia isso, ou faz até hoje, e eles punham carne moída. Aí ela perguntou para mim assim, como é que vocês fazem macarronada sem a carne? Eu falei, é só não pôr. Só faz o molho de tomate, não põe a carne moída. É simples entender as coisas. Ah, mas não tem jeito, é só não pôr. Então esse paralelo com o antigo Israel e o Israel moderno, ele é contínuo, presente em muitos e muitos textos. E é o que nos fala desse assunto do maná também. O maná hoje, para nós, não é que Deus vai derramar alimento do céu em favor de nós, mas conceder sabedoria, habilidade, perícia para então preparar alimentos apetitosos, saudáveis, sem o uso de carne. E isso que em diferentes países. O Brasil, a gente sempre destaca que tem muitas vantagens, né, de variedade alimentar em todos os aspectos, que em alguns lugares pode ser um pouco mais escasso. No entanto, aqui a profecia abarca diferentes países, que Deus concederia essa habilidade culinária. De fato, deve haver esse avanço. Do contrário, está o quê? Retornando para o Egito. Tem alguns lugares inóspitos da terra, muito gelo, muito afastado da civilização, mas que pode chegar por barco. Aqui no Amazonas é assim, e em outros lugares por avião, as mercadorias. Toda vez que entra nesse tema da alimentação carne, eu lembro do Manuel Lizaeta Charan. Então alguém perguntou para ele como fazer lá na Groenlândia, lá naquela geleira, os esquimós, né, só vivem de peixe e de outros animais ali. Ele disse assim, e lá é lugar de morar? Ele respondia assim, mas vamos dizer que a pessoa quer continuar morando lá, ainda ali tem jeito de chegar. Porque eu estive vendo as estradas, a gente vê aí na internet, no Amazonas, é o rio. Não existe uma rodovia para o caminhão passar. É o rio, barco. Então o avião traz um determinado lugar, depois leva a mercadoria. Se a pessoa quiser continuar morando lá e se sente bem lá. Então vai ter jeito de chegar os produtos saudáveis também. Vamos partir para a última, o que é para Deus comer carne nessa fase da história? Não é ter prova de comunhão, então? Aqui nós vamos ver um texto muito especial para fechar com chave de ouro essa lição. É de uma revista da época, Bible Training School, de 1 de julho de 1902, no parágrafo 3. Ellen White, a mensageira do Senhor, declara: nesta fase da história da Terra, comer carne é uma desonra a Deus. É o comer carne e o beber bebidas alcoólicas que estão a fazer do mundo como ele era nos dias de Noé. Portanto, a ênfase que a mensageira do Senhor nos traz aqui, que comer carne é uma desonra a Deus, mas o que ela fala? Nesta fase da história da Terra, porque nós sabemos que historicamente Deus tolerou, permitiu o alimento carne. Isso. Teve a questão da divisão de alimentos puros, impuros e assim por diante, né? Na lei mosaica. E os israelitas não avançaram, como Daniel e os companheiros já estavam avançados. Eles estavam na alta norma. Isso. Mas outros estavam naquela tolerância divina. E isso em outros assuntos também. No assunto também do casamento, a lei mosaica permitiu o divórcio, novo casamento. Também no tema das bebidas alcoólicas também. Eles utilizavam. Era apenas aqueles que serviam no santuário, levitas, que eram abstinentes. Mas o povo, de modo geral, utilizava.
Então, se nós formos pegar como parâmetro essa experiência de Israel, nós não vamos avançar nem nas bebidas alcoólicas. Como o que segurou nós até hoje, para não aceitar divórcio, novo casamento, não aceitar voltar às panelas de carne do Egito, não se degradar na questão da reforma do vestuário e tantas outras coisas, foi segurar no espírito de profecia e um texto da Bíblia. Jesus está retido lá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. É esse texto da Bíblia que segura a gente a cada tempo. O nosso movimento, há 40 anos atrás, sofreu ataque. Alguns queriam justamente colocar algumas coisas que se adota hoje na igreja adventista. E aí nós tivemos que ser firmes. O que fala lá no Profetas e Reis? No tempo do fim, toda instituição divina deve ser o quê? Restaurada. E Jesus retido lá no céu. Pedro fala isso lá no dia do Pentecostes. E Jesus em Mateus 17:11 fala que Elias virá primeiro e restaurará tudo. Então é uma obra que precede o retorno de Cristo, essa representação de Elias, de João Batista, que deve ocorrer por parte do remanescente final. E aqui então, nesta fase da história, repito mais uma vez. 1902. Nesta fase da história da Terra, comer carne é uma desonra a Deus. Então, é pecado ou não é? Então. Essa é a questão. Alguns querem que o texto seja escrito da forma que eles querem. E esse é um tipo de artifício que debatedores muitas vezes fazem, que eles sabem que o determinado texto não está escrito daquela forma e ele pede uma evidência, uma prova exatamente dessa maneira, que ele sabe que não será possível apresentar. Isso em diversos temas. Na Bíblia, as coisas não são da forma que a gente quer muitas vezes, mas nós juntamos as informações espalhadas em vários livros para formar o quê? A doutrina. Da mesma forma, nós encontramos aqui Ellen White nos textos falando que no tocante ao alimento carne devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial, em todos os sentidos. Ela fala físico, mental e moral. Então tem um componente moral envolvido também aqui. Lá atrás nós lemos que comer carne não é natural. Então a gente vai vendo todos esses textos. Outros textos vão falar que vai contra a vontade de Deus. Esse falou que é desonra a Deus. Então, que conclusão nós chegamos? Nós vamos ler um outro texto em outra parte da lição, já lemos também, que o que era 20 anos atrás, o irmão White escreveu, que não era prova de comunhão, não era uma coisa para ser usado como uma carga pesada, agora não é mais, agora é diferente. Então lá era de um jeito, agora é de outro. Então nós vamos ver ali que Deus permitiu a Abraão, arrumar outra mulher com o conselho de Sara. Mas aquilo era uma tolerância, carne era tolerância, um monte de coisa era tolerância. Nós vemos ali Jacó fazendo uma reforma até com as joias das mulheres que estavam com eles. E é assim que deve ser. Mas depois o israelita foi afrouxando tudo de novo. Tem algumas pessoas que às vezes têm uma visão talvez muito romantizada, idealizada, de como foi o surgimento do Adventismo. Como tudo tivesse surgido pronto, da noite para o dia. E não foi assim. Todos os temas foram sendo desenvolvidos ao decorrer dos anos com muito afinco, com muita dificuldade pelo caminho. O próprio tema, por exemplo, dos dízimos e ofertas, foi um tema que demorou décadas para eles chegarem nesse ponto e falar, não, está em vigor sim. Eles tinham a mesma opinião das demais igrejas, mas eles foram à Bíblia.
Então, em vários pontos, nós vemos que eles tiveram que passar por um processo de refinamento. E é bem verdade que hoje tudo isso tem que ocorrer de maneira mais rápida. Nós, às vezes, até citamos aquele texto de Ellen White que fala aquilo que nós aprendemos, né, durante anos, agora em meses terá que ser aprendido pelos novos conversos. Novos conversos. Não dá afrouxar para eles também. Isso, não é isso, mas vai ser mais dinâmico, rápido esse desenvolvimento. Então, depois os irmãos confiram o vídeo extra que teremos essa semana, trazendo esse apêndice com a declaração de Tiago White sobre a reforma de saúde no ano de 1870. Então, 7 anos tinham se passado daquela primeira visão e ele faz um diagnóstico de em que pé eles estavam e é muito esclarecedor, nos auxilia a compreender muita coisa. Então, estamos terminando aqui. Deus abençoe cada um pela paciência, aprofunde-se mais e não deixe de lado a palavra de Deus, ponha ela sempre em primeiro lugar. Que Deus esteja presente em cada coração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.